Mais um Natcast no ar e hoje vamos falar sobre dependência emocional. Alguma vez na sua vida, ou você ainda passa por isso, se sente dependente de alguém para ser feliz? Você já refletiu sobre isso? Você precisa de alguém para tomar decisões da sua vida? Ou você precisa de uma autoaceitação, precisa que o outro fale aquilo para você e você vai lá e faz? E hoje, comigo aqui uma convidada super especial, Ana Feitosa, psicanalista. Gente, olha essa mulher maravilhosa, olha esse tema que a gente vai falar aqui, dependência emocional. Ana, gratidão por você aceitar esse convite, por estar aqui no Natcast e falar um pouquinho comigo sobre esse tema que é importante a gente falar, né? Ok, Nath, eu que fico muito agradecida, a gratidão é minha, né, pelo convite, e é um tema bem amplo, né, a dependência emocional, não necessariamente só a dependência emocional por alguém necessariamente num relacionamento amoroso, mas nós temos outros tipos de dependência emocional também, né? A dependência emocional, quando a gente fala, não é só do parceiro, né? É dependência emocional da família, é dependência emocional no trabalho. É um campo muito amplo, né? Muito amplo. E por que da onde nasce, né, essa dependência? Mas antes da gente entrar um pouquinho nesse assunto, conta um pouquinho da sua história, o porquê psicanalista, né? Esse ramo que vem crescendo muito também. Sim, eu sou biomédica também de formação, né? E eu acabei indo para psicanálise porque eu tinha uma paciente na área da biomedicina que ia ao meu consultório e às vezes eu percebia que ela ia e não tinha necessidade dela ir, né? E um dia eu perguntei, falei, mas você veio aqui? Ela falou, porque você me escuta. Você me escuta. E ela era psicóloga e psicanalista, essa paciente. E ela disse, você é uma psicanalista nata, você precisa ir para o ramo da psicanálise, né? Existem 3 profissões que cuidam da saúde mental, que é o psiquiatra, o psicólogo e o psicanalista, né? E temos outras terapias também aí que agregam, né? Mas essas são as 3 aí que a gente diz que é constituído por lei, né? Legalizado, vamos colocar dessa forma. Só que cada profissional desse atua de uma forma específica em um conjunto, né? O psiquiatra, ele fez faculdade de medicina, ele vai te fazer vai receitar um medicamento para que você tenha uma estabilidade fisiológica naquilo que você sente. O psicólogo, ele vai cuidar do seu comportamento hoje, né? Que nós chamamos, que a grande maioria deles são o que nós chamamos de TCC, que é o comportamental. E o psicanalista? O que é o psicanalista, né? O psicanalista é o cara que é o investigador. Ele vai investigar o porquê que você está passando por determinada situação, porque o seu comportamento está dessa forma hoje. Então ele vai lá atrás, ele vai escutar através da sua fala, escuta dele, é identificar em que momento gera aquele tipo de sentimento para o teu comportamento hoje, tá? Então um profissional agrega o outro profissional e outras terapias também que nós temos aí que a gente já sabe que é conhecido que também agrega, tá bom? Só para as pessoas entenderem um pouquinho o que são esses profissionais, tá? E aí eu fui conhecer um pouquinho mais a fundo, estudar um pouquinho mais e realmente me encantei com a psicanálise. Então hoje só atuo como psicanalista. Muito interessante, né? Interessante o tema que a gente está aqui trazendo também, né? Qual é a raiz da dependência emocional? Que é um assunto que a gente estava conversando, né? Geralmente vem da infância, né? Lá da criança. Sim, bem da infância. O que é a raiz? É investigar, né? Sim. O profundo isso. E a gente falando da criança sempre volta, né? Para a questão lá da nossa infância. Sim. O medo de rejeição, ou foi rejeitado, foi abandonado. Isso. E daí traz isso, né, para a adolescência, para o adulto, né? Então, como identificar realmente se eu sou dependente emocional, né? Sim, na realidade todos nós somos dependentes emocionais. Depende do grau em que está essa dependência.
né? Então, a minha base, toda a base de todo psicanalista é Freud, né? E depois nós temos as ramificações aí com outros grandes psicanalistas, grandes nomes. Lacan, Jacques Lacan, Jung, Melanie Klein, a própria filha de Freud, Anna Freud. E aí nós temos as ramificações. Mas a base de todos nós é Freud, que é o pai da psicanálise, né? E a psicanálise é a cura pelo amor, né? E a cura é através da fala. Porque quando eu falo, quando eu exponho, eu também me escuto. E aí consigo identificar, com a ajuda de um profissional, o que está acontecendo. E dentro desse estudo de Freud, nós temos a triangulação pai, mãe, filho. Né? Se as pessoas soubessem o quão é importante ser pai e ser mãe, elas teriam uma consciência de, não, agora estou preparado para ser pai e mãe. 100% ninguém tá, né? Não existe uma cartilha, né? Se tudo fosse tudo 100%, né? Mas esse casal, essas duas pessoas, elas têm que estar com o seu emocional em equilíbrio para poder ter um filho. Porque as atribulações, elas vão existir, elas irão acontecer. Mas se eu tenho um pouquinho mais de preparo, fica mais fácil, ela é menor, a atribulação é menor. Então, essa dependência emocional, ela já vem desde a infância, né? Então, aquele sentimento de que, eu fui abandonado pelo meu pai, fui abandonado pela minha mãe. Não, o pai e a mãe precisaram trabalhar, foram trabalhar para sustentar a família, para manter, né, aquela família. Mas a criança não entende isso. Ela entende que ela está sendo abandonada. É um sentimento que ela tem de abandono. Muitas vezes a criança, no bebê ainda, a mãe precisa trabalhar e deixa com a avó. E aí ela começa a identificar, peraí, mas que sentimento é esse? Essa pessoa que está cuidando de mim é quem? Quem é Vai me a abandonar? minha mãe? Sim. Quem é o meu pai? Né? E ela tem esse sentimento de abandono. E isso nós vamos trazer para a nossa fase de adolescência, nossa fase de adulto. Certo? Depende de como cada pessoa vai reagir e vai processar e vai ressignificar este processo. E aí entra também você falando dessa questão que às vezes os pais, né, tem que sair, trabalhar e o filho fica com outra pessoa. Entra também na questão das trocas dos papéis. Sim. Entra muito nisso. Às vezes o irmão mais velho acaba se tornando um pai do irmão mais novo. Sim. Então tem muito essa troca. Por isso que hoje as pessoas estão muito perdidas por conta dessa questão de trocar o papel. Às vezes carrega um peso que não é meu, mas por quê? Tomou à frente um papel que não é seu. Eu fiz muito isso, né? Quando a minha mãe ficou doente, eu, na verdade, me tornei uma mãe da minha mãe. E eu era criança, eu tinha 10 anos, né? Então, assim, ali já inverti o papel. E, assim, eu sou a mais nova, né? E daí, eu tomei também o papel da minha irmã, de irmã mais velha. Fui lá assumiu. E sempre tomei a frente de tudo. Então, ali eu já inverti os papéis, né? Na realidade, quando a gente fala de triangulação, é a figura, né? Então, a figura, quem faz essa figura materna e quem faz essa figura paterna, tá? É muito importante esse assunto que você tocou, porque nós estamos numa era onde a mulher quer assumir todos os papéis. Né? A mulher contemporânea, ela é assim, ela quer assumir todos os papéis. Dou conta, né? Ela quer ser a mãe, ela quer ser a esposa, ela quer ser a provedora e ela esquece de ser a mulher. E aí o que acontece no relacionamento? Ela tira o papel que é do homem, de ser o homem propriamente dito. O homem tem que ser o provedor, isso é desde que o mundo existe. Ele tem que se constituir homem. E é desta forma. Né? E a grande maioria das vezes o que acontece é que a mulher também tira a figura representativa do marido de pai. E ela passa a ser a lei, porque a figura do pai é a lei. Ela representa a lei para uma criança. E a mulher quer todas as funções. E aí ela reclama. Que ela não consegue fazer isso, que ela não consegue fazer isso, e ela esquece que ela é mulher também. Então eu costumo dizer para os meus amigos, para os meus pacientes, enfim, né, no nosso grupinho de amigos aí psicanalistas, não existe Mulher Maravilha, só no cinema. A verdade é a sociedade criou que a mulher tem que ser foda,
né? Que ela tem que dar conta de tudo, que não precisa do homem. A sociedade criou isso. Eu não dependo de você pra nada. Não, e você depende. Depende, com certeza. Eu falo, eu dependo, sim, pode fazer. Eu acho muito bom quando eu saio com alguém que me convida pra jantar fora e ele diz que vai pagar a conta. Eu acho ótimo. Ai, que maravilha! Ele vai pagar a conta. Deixa ele se constituir como homem. Até abrir a porta do carro, né? Até abrir a porta do carro, né? Então, não se sintam envergonhadas por isso. Ele precisa se constituir homem. E você, mulher. Mulher tem que ser cortejada. Às vezes eu falo assim, tem amigas que falam assim pra mim: eu quero um relacionamento, eu quero alguém, né? Quero ter um relacionamento. Tá, mas você tá deixando o homem fazer o papel do homem ou você tá sempre à frente? Eu não preciso de você. Sim. Por quê? Quando você fala assim, eu não preciso de você, aquilo você vai atraindo pra sua vida. Sim. Então não dependo de homem, eu não preciso de homem. Claro que eles vão afastar. É você começar a analisar os pequenos detalhes, né? Porque os meninos também querem fazer o papel deles, só que as meninas não deixam. Sim, porque ele tem que se constituir como homem, né? E também existe aí, nessa situação, a educação que esse menino ou essa menina teve. Que forma isso aconteceu, né? Que mãe era essa? Como ela se apresenta, essa mãe, e como esse pai se apresenta? Por isso essa dependência emocional é muito importante. Por isso temos que falar dessa infância. Se eu tenho uma mãe muito simbiótica, né? Na psicanálise nós usamos a expressão simbiótica, que na psicologia, na psiquiatria é utilizado de narcisista, né? A constituição do psiquê dessa criança, deste menino, né? Principalmente o menino, é diferente, é uma constituição diferente. É como se essa mãe não permitisse que ele se constituísse como pessoa e como homem, propriamente dito. Então ele passa a não assumir responsabilidades que seriam dele de direito, que ele quer. Mas ele não aprendeu desta forma. Não foi assim que ele foi mostrado a ele. Então é por isso que nós temos hoje muitas pessoas, muitos casais que reclamam, as esposas reclamam: mas meu marido não faz nada. Meu marido... Sim, porque ele foi constituído no psiquê dele quando infância, que era assim. E para ele tá certo, não tá errado. Ele aprendeu assim, né? Ele aprendeu dessa forma. E a mesma coisa a menina, né? Que é outra coisa que a gente precisa falar também um pouquinho, é do complexo de Édipo, que aí é um tema muito bacana, que a gente pode falar depois uma outra, né? Que é de importância do Édipo, da conclusão deste Édipo, do entendimento deste Édipo. O que é o Édipo? Então é o menino com a menina, com a mãe, e a menina com o pai, né? Então existe um amor aí que é visto na infância de forma diferente. Então quando a mãe entra, para a menina é uma rival, e pode ser ao contrário, para a mãe é uma rival, a filha. E a mesma situação no masculino, né? O menino para o pai é um rival, aquele filho se torna um rival. E para o filho, o pai é um rival, porque o amor da vida dele é a mãe. Tudo isso, Nath, nós trazemos para a nossa adolescência e nossa fase adulta. E tudo isso constitui o nosso psiquê. E tudo isso nós precisamos trabalhar. Por isso nós fazemos terapia. Terapia e muito autoconhecimento, muito né? Autoconhecimento. Porque é tão importante você se autoconhecer. Justamente porque você aprende de uma forma, certo? Só que quando você estuda, você se conhece, você começa a fazer perguntas para você mesmo. Isso que eu tô fazendo é certo? Isso. É o que eu quero? Então, o autoconhecimento é para isso, você se autoconhecer. Eu tô fazendo por mim, ou tô fazendo porque os outros estão falando que é para mim fazer, né? Esses dias aconteceu uma situação, é até engraçada, né, a gente falar, mas uma colega, ela tem 40 anos, e a gente tava fazendo almoço, e ela falou assim: eu não sei cozinhar. Daí, tipo, eu desde os meus 10 anos sei cozinhar. Minha mãe sempre ensinou, porque não sabia o que ia acontecer. Aí eu falei assim, não falei nada, fiquei só analisando. Ultimamente eu tenho analisado muitas coisas, né? Quando a gente começa a se autoconhecer, estudar, a gente se estuda também, né?
Aí ela falou assim, porque eu tive um trauma de infância. Minha mãe nunca deixou a gente chegar próximo do fogão, porque não precisava. E ela nunca ensinou, e eu tive um trauma de infância, e eu fui descobrir isso na constelação, né? Pra quem faz constelação. Aí uma outra amiga questionou ela assim, tá, mas a constelação não é pra você ver o problema, né? Identificar e ressignificar e fazer diferente? E daí elas perguntaram pra mim, é isso, né, Nath? Eu falei, sim, só que nem todo mundo tá preparado pra isso. Sim. Às vezes a pessoa só quer saber, eu quero descobrir um problema meu, da onde vem esse trauma. Só que ela ressignifica, só que não faz diferente. E também é um processo de cada pessoa. Sim, a pessoa tem que ela tem que querer passar por esse processo. Os meus pacientes, quando eles chegam e sentam no divã, eu costumo dizer a eles no primeiro dia de consulta que terapias são para os fortes, porque Exatamente. É muito difícil você olhar realmente no espelho e ver literalmente quem você é ou o que você se tornou. E aí vem a grande pergunta, você quer realmente essa mudança? Nem todo mundo está preparado, Você quer realmente fazer essa mudança? Falando cientificamente, você não vai mudar a estrutura do psique de ninguém. Terapia não muda a estrutura do psique. Mas ela faz com que a pessoa compreenda o psique dela. E aí ela tem o direito de optar, então, de que forma ela quer. A forma que não lhe traga dor, que não lhe cause dor naquilo que ela sente, né? E dependência emocional é isso. Nós estávamos conversando, né, um outro dia, e aí eu comentei com você sobre o parceiro sintoma, né? Então, por que a gente tem uma tendência, tem as pessoas assim, nossa, você parece que só tem o dedo podre, é um termo assim utilizado popular, né? Fulano só tem o dedo podre. Toda vez ela só escolhe igual, é toda vez igual. Sim, ela é um padrão, né? É um padrão, é o parceiro sintoma. O sintoma é algo que me causa dor, mas que eu não quero me desfazer dele. Ok? Porque ele me dá prazer. Isso é linguagem bem da psicanálise, literalmente. Então, obviamente que eu vou sempre repetir. Agora, no momento que eu conheço isso, que eu entendo, eu faço terapia, eu entendo, eu compreendo, aí eu tenho o direito de optar. Se eu quero repetir aquele processo ou não. Aí eu tenho direito de escolha porque eu tenho esse conhecimento através da terapia, né? E eu costumo falar também das outras terapias, tá? Existem outras terapias que não são constituídas legalmente, né? A gente coloca dessa forma, mas que fazem são muito importantes, elas agregam muito. Então eu costumo sempre colocar, faça a terapia com o psicanalista, mas faça essa ou essa ou essa, outras terapias. Comece, né, por alguma. Precisa. Porque assim, você tocou no assunto, que fazer terapia é para quem é forte, realmente, concordo. Porque não é todo mundo que tá assim preparado para passar pelo processo. Sim. Porque o processo é muito difícil, dolorido. Às vezes as pessoas acham que a gente que é terapeuta, que o terapeuta vai ficar lá passando a mão na sua cabeça. Não. Nossa, é cada chilapada uma atrás da outra, né? Por quê? Quem passa a mão é o pai e a mãe que vai lá, mas não, a gente traz uma realidade. Causou isso tudo. A gente traz a realidade. O que você vai fazer com ela é de você. O terapeuta, ele te mostra os caminhos. Sim. Ele não vai te salvar. Não, é você que se salva, né? A realidade é a gente que se salva. Sim. Depende da gente, não depende do outro. E daí, acha que o terapeuta, psicanalista, outros, né, os profissionais psiquiatras, acha que vai salvar. Não, ele vai te dar o caminho, tipo um mentor, vai te guiar, né? Ele vai fazer vai mostrar e você... uma ponte. Só que o ponto final é você que vai decidir. Eu quero isso pra mim, eu não quero. E geralmente as pessoas têm medo de se autoconhecer. Ou estão lá na zona de conforto, né? Tá bom, assim, não vou mexer. Só que daí o que acontece? Fica aquela montanha russa.
mesma hora tá bem, tá lá em cima. Uau, tô top, tô bem. Aí daqui a pouco faz o quê? Lá embaixo. Lá embaixo. Aí fica oscilando, né? E daí, uma hora tem aquele ditado, né? Quando a água bate na bunda, vai atrás. Vai atrás. Mas a terapia não é só para você tratar traumas, né? É também para você se autoconhecer sobre você. Sim, ter um autoconhecimento, muito, né? Muito. Quando você tem esse autoconhecimento, você evita muitas coisas, muitos traumas, né? E a gente está falando de relacionamento, basicamente, que é o que normalmente as pessoas... É muito agrega, né? Dependência emocional. Dependência emocional, a pessoa já pensa em relacionamento, mas não necessariamente. Tá? Uma dependência emocional pode ser para N situações. Né? A pessoa que tem um problema de obesidade, ela tem uma dependência emocional. E aí ela come. Por quê? Porque ela quer preencher o vazio que está dentro dela. Mas que vazio é esse? Que sentimento é esse que te causou esse vazio? O que é isso? E aí ela não procura ajuda. Aí o que ela faz? Ela come. Ou o inverso, tem pessoas que não comem. Que aí vai para onde? Para anorexia. Certo? A pessoa vai para anorexia. A pessoa vai agir de forma diferente daquele que é a obesidade, porque ele precisa chamar a atenção de alguma forma. Ele precisa que alguém diga assim: ei, tá vendo? Aquele ali existe. Né? Eu estou aqui, eu existo. Ou é ficando muito obeso, ou é ficando muito magro. Mas ele tem que ser visto. Ele precisa, é a necessidade dele. E aonde está isso? Aonde isso se perdeu lá atrás? Que ninguém me viu. Como ninguém te viu? Em que momento você sentiu que ninguém te viu? É isso que a terapia, isso que o psicanalista faz. As pessoas podem chamar de terapia ou análise. É a mesma coisa, tá? Eu vou no analista ou eu vou no terapeuta, né? Mas essa é a função. E aí, o que vai acontecer? Ele vai falar, ele vai verbalizar. O nosso trabalho é escuta. O trabalho do terapeuta é escuta. E eu não vou dar uma fórmula. Não existe uma fórmula. Então, você falou tudo isso, então agora você vai fazer assim, ó. Você vai colocar 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de leite, você vai mexer tudo. Não existe. Eu não vou dizer para ele, você vai fazer isso. Nenhum terapeuta vai fazer isso. O que eu vou fazer e os outros terapeutas vão fazer é auxiliar a pessoa a montar o quebra-cabeça que está dentro do inconsciente dela. Aí ele consegue montar, ele consegue entender e compreender. E uma coisa muito importante, que tem que ter muito cuidado, eu vou ficar com raiva, vou ter algum sentimento de ódio, ou enfim, de alguma coisa com o meu pai, ou com a minha mãe, ou enfim, com quem fez essa figura, essa representação. Não. Você vai entender que aquilo foi feito com amor. Isso é muito importante. Isso é extremamente importante, isso que eu estou falando. Porque a pessoa tem que entender que aquela pessoa também trazia outras situações. Traziam situações emocionais também. A gente sempre fala na terapia que não existe julgamento. Né? Não existe. Como que você vai cobrar algo do seu pai ou da sua mãe se eles não teve isso também? E como que eles vão cobrar dos pais deles se eles não tiveram isso? Sim. Então, é um conjunto de situações, um conjunto de sentimentos que tem que ser colocado no mesmo ambiente, mas com clareza. E, como diz o Dr. Freud, é a cura através do amor. E né? Como todas as outras terapias, amor, né? Tudo é amor. Tudo se cura com amor. Tudo é amor. Agora, no meu ponto de vista, eu acho que 99% das pessoas, elas só querem uma coisa na vida: ser reconhecida. 99%, sim. Acho que quase 100% aí, sim. No meu ponto de vista, as pessoas só querem ser reconhecidas. Só que daí eu paro e penso: por que as pessoas querem ser reconhecidas? Quando elas não foram reconhecidas? Sim, em que momento? Em que momento? Só que se você não se reconhece, em primeiro lugar, como que você vai querer que o outro te reconheça? Porque vem de nós.
primeiro se reconheça para depois ter o reconhecimento. Sim, Então, isso é muito se importante. reconheça. Eu sempre tenho que eu sempre falo, né? Uma tática. Todo dia de manhã, eu na frente do espelho, eu olho assim, porque a gente fala muito da criança interior, né? Também. Reconhecer essa criança que você tem e acolher, levar, claro, para os lugares certos, né? E daí eu falo, o que eu posso fazer por você hoje? O que te deixaria feliz? Olho para mim mesmo e Sim, falo. sim. E reconhecer, poxa, olha a mulher forte que você está se tornando. Sim. Então isso já é um exercício que eu faço para o meu autorreconhecimento. Sim, isso é muito importante. Eu estava conversando com uma amiga minha hoje a respeito disso. Desse se dar valor a si próprio, se reconhecer como pessoa, o quanto você é importante, não para o outro, mas para você, né? E o problema do ser humano é que nós queremos reconhecer no outro aquilo que queremos para nós. Não O outro é um vai. espelho, né? Mas isso é impossível, porque o outro é o outro. E nós somos nós. Tem um ditado que diz assim, um ditado muito popular: não faça para o outro aquilo que você não quer que faça para você. Esse ditado está errado. Infelizmente, eu vou avisar para vocês que esse ditado está errado. Por quê? Não faça para o outro o que o outro não quer que faça para ele. Porque o que você não quer que faça para você é diferente do que ele quer que não faça para ele. Então, esse ditado está errado. Desculpa aí, mas está errado. Tá? Então, isso é importante. E o problema é que nós colocamos as nossas expectativas no outro. Isso é dependência emocional. Colocamos no outro em todos os sentidos da nossa vida. Na nossa vida amorosa, na nossa vida profissional, na nossa vida com os nossos amigos. Nós colocamos as nossas expectativas no outro. E não é isso. As coisas não funcionam dessa forma. Isso é um estudo de Jacques Lacan, tá? Um grande psicanalista. A dependência emocional é você colocar a sua vida Sim. em segundo lugar, E colocar o outro em primeiro lugar. Eu sou dependente emocional, eu preciso da opinião do outro se o que eu estou fazendo está certo. Se eu não tenho aprovação do outro, eu não vou fazer. Então, imagine como que é difícil a dependência emocional. Imagine a sua autoestima. Não existe. Quando a gente falou num podcast sobre amor próprio. Você falar não para o outro. Só que daí, quando você começa a falar não para o outro, você está se colocando em primeiro lugar. Sim. E a gente precisa se colocar em primeiro lugar, não é ser egoísta. Eu estou me colocando em primeiro lugar, depois o outro. Agora, quando você tem uma dependência emocional, você sempre vai deixar os seus planos, o seu sonho, segundo, e colocar o do outro em primeiro lugar. Mas aí entra o medo. Aí nós entramos com a palavra medo. É o medo de perder novamente. Olha aí a total dependência que vem lá de trás. Eu tenho medo. Agora, o medo, ele tem duas faces. A face positiva e a negativa. A negativa é aquela que te impede. Ele te impede muitas vezes de realizar um sonho, um objetivo que você quer. Mas ele tem um lado positivo também. E a gente tem que aprender isso. Entender que o medo, ele também é bom quando ele me impulsiona através daquele negativo a dizer, não, eu vou fazer. O medo, eu não vou deixar que o medo me vença. Eu não vou deixar que esses fantasmas ou que essa situação negativa me vença. Então ele tem um lado positivo e negativo. E é outro problema do ser humano que é muito grave. Normalmente a gente costuma só ver o lado negativo das coisas. Nunca nós vemos o lado positivo. O lado negativo, ele impera. Impera. A gente só vê o lado positivo quando chega no final. Deu certo, aí a gente enxerga o positivo. Se não, nós não conseguimos enxergar. Eu saí de casa hoje atrasada, fui ligar o carro não pegava, o carro não pegava, o carro não pegava. Pronto, tá vendo? Aí já começa a xingar, já começa a reclamar. Mas espera aí, tem um propósito de por que esse carro não pegou, por que você atrasou. Lá na frente você vai saber que talvez tenha tido um acidente de carro ou alguma coisa. Então procura ver o lado positivo das coisas e não o negativo. É uma tendência natural do ser humano. Vamos mudar isso. Vamos ver de forma diferente isso, né?
E é difícil, né? Às vezes a pessoa fala assim, você provavelmente já deve ter passado por isso, né? A gente fala assim, as pessoas falam, né? Ai, vocês são terapeutas ou estudam terapia? Acho que os terapeutas não têm problemas, que a gente é de ferro, é uma máquina, a gente não tem sentimentos. Esses dias aconteceu um caso comigo, eu acho que até comentei com você, né, Ana? Eu postei lá nos stories que eu ia dar um tempo, né? Porque a gente que trabalha com as redes sociais, a gente precisa estar ali, tá mostrando o dia a dia, enfim. Só que também tem essa parte, né? De quando você não tá bem. Ah, eu vou ter que aparecer, eu não apareço. Ah, se eu não tô bem, eu não vou mascarar que eu tô bem. Sim. Eu sou muito sincera. Se eu tô bem, eu tô bem. Se eu não tô, você vai ver na minha cara se eu não tô bem. Eu sou assim. Então, assim, eu postei os stories que, né, eu ia dar um tempinho das redes sociais, que eu precisava tirar um tempo de mim. E também, às vezes, quando eu tô com ansiedade, alguma coisa, eu posto lá, indo caminhar, né, interagindo com o pessoal do Insta, que eles fazem quando tá com ansiedade, né. E daí teve uma pessoa que comentou assim pra mim, nossa, mas você que estuda terapia tem crise de ansiedade? Sim. Gente, como as pessoas têm uma mente tão pequena. Sim. E como que eles acham que o terapeuta, psiquiatra, né, psicanalista, que não tem problema, que são de ferro. Tem, gente, a gente é ser humano. Tem problema. Você já deve ter passado por alguma situação assim, Ana. Psiquiatra, psicólogo, psicanalista, terapeutas de todas as outras terapias, todos precisam fazer análise. A gente precisa se autocuidar, né? Realmente nós temos aí uma ética, né, profissional, e realmente nós somos obrigados a fazer. Porque como que eu vou auxiliar o outro a cuidar da demanda dele se eu não cuido da minha demanda? Então, assim, psicanalista chora, psicanalista sofre, psicanalista também tem crise de ansiedade, psicanalista também tem dependência emocional. E nós aprendemos muito com os nossos pacientes. Todos os dias. Eu tenho uma amiga que falou, você precisa escrever um livro. Eu falei, realmente, eu acho que eu vou escrever um livro, né? O Diário de uma Psicanalista. Já tem até o tema, já tem até o título do livro. Porque eu vejo nos meus pacientes um pouquinho em cada um deles do que eu passo na minha vida. Né? E muitas vezes eu estou passando por algo similar ao que aquela pessoa está passando. Aí eu tenho que ter muito cuidado profissionalmente para não ter uma transferência ou uma co-transferência. Aí eu não posso atender mais aquela pessoa, né? Quando acontece isso. Mas nós passamos, sim, nós somos seres humanos como qualquer outra pessoa, né? A minha terapeuta está aqui hoje. A gente tem que se autotrabalhar, a gente nunca para de estudar, né? Não, nunca. Acho que toda profissão, né? A gente sempre tem que estar em desenvolvimento. Mas o terapeuta, o psicanalista, psicólogos, psiquiatras também tem que se cuidar. E também são pessoas também têm problemas, como uma pessoa normal. Só que as pessoas, a sociedade cria assim, não, o terapeuta, ele não tem problema, ele é o perfeito. Ai, sim, eu achava que falava, então eu tô na profissão errada. Uma pessoa que um dia olhou pra mim e falou, como você está agindo dessa forma? Você é terapeuta. Eu falei, sim, mas antes de eu ser terapeuta, eu sou ser humano. Do mesmo jeito, eu erro e acerto como todo mundo. Então, não é, as coisas, é natural, somos seres humanos. Né? E precisamos, sim, da ajuda de outros analistas, de outros terapeutas. E agora, né, como superar uma dependência emocional? Eu vou falar o meu ponto de vista, né? Sim. Eu acho que primeiro é você identificar. Eu dependo emocionalmente das pessoas, né? A gente está falando um pouco relacionado à questão do parceiro, de relacionamento, mas identificar se você depende também de outras pessoas em questão de amizade. Como é você sozinho e quando você está com as pessoas, né? Também da família, que também a gente... É outro tema para a gente falar, muito tema. Vai ter parte 2 do dependência emocional. Mas eu acho que a dependência emocional, em primeiro lugar, é você identificar. Poxa, eu identifico que eu preciso de ajuda.
Procurar uma ajuda, sim. A gente precisa, gente, de pessoas. Claro que precisamos. Sim. A gente não consegue fazer tudo sozinho. Mas o primeiro passo é identificar dentro, né? Poxa, eu tô nessa situação, eu quero sair. E procurar uma ajuda. Também falar não, que é muito difícil, gente, falar não. Eu passava por isso. Sabe o que acontecia, Ana? Eu sempre falava sim, querendo... Só que na nossa subconsciente, na nossa mente, tava lá o quê? Não quero ir. Ai, às vezes meus amigos me chamavam assim, Nath, vamos para uma festa? Na minha mente tava não, mas eu falava sim. Para agradar os outros. Sim. E para não me agradar, eu falava, o que eu tô fazendo da minha vida? Só que o quê? Eu não tinha conhecimento, né? E daí falava não, eu falava sim, né? Querendo falar não. E ia na festa, e a fazia. Festa era muito ruim. Sim, você não queria estar lá, a festa ficava ruim. E, nossa, que festa horrível. Eu falava, o que eu tô fazendo da minha vida? Já, realmente, é verdade, gente. Eu só conto aqui pra vocês experiências que eu tenho, né? É muito bom. Hoje, né, eu olho de outra forma. O que eu aprendi com aquilo? Realmente eu quero fazer por mim ou pelo outro. E começar a falar não. Sim. Vai ser difícil. Nossa, eu lembro como se fosse hoje, meu primeiro não, que eu falei. Isso doeu na alma, só que eu precisava falar, porque aquilo, quando você só fala sim, 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 quando você vai começar a falar sim para você e não para o outro? Porque tinha essa dependência. Quando você fala não para o outro, você está se permitindo para você. E tudo muda, né? É muito difícil. É difícil aí falar não. Entra de novo naquela história do medo de perder. Se eu falar não para os meus amigos, eu vou perder os meus amigos. Não, você não vai perder os seus amigos. Né? Mas é o que a gente entende. Então lá vem novamente aquela situação do afeto, né? Do precisar. O afeto é necessário para nós. Mas é importante dizer o não. Né? É muito importante. O não eu falo que é libertador. Tem gente que fala assim pra mim, nossa, Nath, como você é egoísta. Gente, eu passei assim um tempo que só falava sim, 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 sim. E sempre ajudei todo mundo. Todo mundo. Sabe aquela pessoa boazinha? Sim. Que daí é boazinha pra sempre estar ali no meio das pessoas, a querida, né? E daí, quando eu comecei a analisar, eu falava, gente, eu tava no meio das pessoas, mas eu não queria estar. E quando você muda, tudo à tua volta vai mudar. Porque os amigos vão mudar, a convivência, até familiar, tudo muda. A sua vida pessoal, a sua vida profissional, a sua vida com um outro alguém, tudo muda, né? É uma fase que você... Eu tô muito nessa fase, sabe, Nath? E alguns amigos me falam, nossa, você tá seletiva. Eu falei, olha, eu sempre fui seletiva, eu tô um pouquinho pior, eu tô nojenta, vamos dizer assim. Tô criando um monstrinho. Tô me dando o direito de ser mais nojenta do que eu já era. Nojenta que eu digo assim, né, na forma de... As pessoas falam que ai, nossa, como você é egoísta. Não, mas eu tô me permitindo ser realmente seletiva nas minhas amizades, nas minhas atitudes e no meu querer. E hoje eu vivo mais, com os meus 53 anos, melhor que eu vivia quando eu tinha 23. Aí fala assim, nossa, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje com 23... Sim, mas é bem isso, esse ditado está certo. Por quê? Porque você não tem maturidade com 23. Hoje eu tenho maturidade para isso e tenho conhecimento técnico também, né? Porque é um conhecimento também técnico. Né? E você se permite. E as coisas acontecem. E aí, dê a dominação que você quiser. Conversamos sobre isso também, né? Conversei hoje com a minha amiga também a respeito disso. A dominação que você quiser, né? Deus, Alá, Hashem, universo, enfim. A forma que você quiser colocar este nome. Aquilo vem a favor. Por quê? Porque você está se respeitando e você está se dando a oportunidade de ser você e não o que o outro quer. Porque nós falamos muito na nossa visão de o que colocamos quando vemos o outro. Mas o outro também faz a mesma coisa conosco. Eu falo assim, o outro ele é um espelho seu. O que você
fala do outro, um exemplo. Ai, você é lindo, você é bonito, você é inteligente. Na verdade, é um espelho, você tá falando pra outra pessoa, só que Sim. aquilo é o que você é. Eu acho isso muito Sim, interessante. sim. Dr. Freud tem uma frase que diz assim: quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Tá Ele falando está mais falando dele dele. mesmo. Ele está falando dele. Né? E o tempo todo ele está falando, porque você é muito ciumenta, você é ciumenta. Não, na realidade não é você que é ciumenta. O ciumento é ele. Entende? Ah, porque você é muito bonita, porque você é muito bonita. Ele tá querendo que você diga que ele é bonito. É isso que ele está dizendo. Né? Então, também tem isso. A pessoa também coloca em cima de você essa perspectiva e esse objetivo que ele quer. É da mesma forma, não tem diferença. É muito. É louco, né? Eu sempre falo, isso é um ramo muito. Muitas coisas para se estudar, para se autoconhecer. E hoje as pessoas elas têm uma facilidade maior para se autoconhecer, não é como os nossos pais, né? Eu tenho a minha terapeuta e professora também. Ela fala assim, ela também tem 40 e poucos, né? Não vou falar a idade dela, que senão ela vai brigar comigo. Mas ela fala assim pra mim, Nath, você tem 26 anos. Queria eu ter o conhecimento que você tem hoje, que não é fácil estudar, é cansativo, não é fácil atender, é cansativo. Gente, terapeuta cansa, é muita energia, tudo é energia, né? Muito. E você tá ali mostrando o caminho para outra pessoa, autoavaliando ela, mostrando, né, os pontos negativos. Sim, e os pontos positivos também. Tem os dois. Eu sempre falo, o lado sombra e luz. Todos nós temos isso, né? Sim. Só que ninguém quer olhar por sombra. Justamente por isso que eu acho que as pessoas. Por isso que as pessoas não fazem terapia. Porque assusta. Mas você tem que olhar. Porque quando você não olhar, ressignificar e seguir em frente. Sim. Claro que é um processo, é doloroso, nem todo mundo vai assim, rápido, né? Eu mesmo falo por mim. Tem coisas que eu trabalho muito, que eu ainda sinto que precisa ser trabalhado. Sim. E é olhar, né? Então, imagine, né? O que um terapeuta não passa também? Muita coisa, nós passamos muita coisa. É cansativo, sim. Emocionalmente é bastante cansativo. Eu tenho um número X de pessoas que eu atendo por dia, porque eu sei que é o meu limite, né? Cada terapeuta sabe o limite dele. Eu sei o meu. Então, em um dia eu posso atender um número X de pessoas. Porque eu consigo trabalhar bem esse número X, né? Passou daquele número, claro que às vezes a gente acaba atendendo, porque a pessoa liga desesperada, por favor, e eu vou atender. Mas no normal, assim, sem ter essas emergências, eu tenho um número X de pessoas que eu atendo por dia, justamente para me preservar também. Eu preciso ter Com certeza. Tá preservado aí no meu emocional mesmo, né? Eu sempre falo, o emocional, ele acho que é a chave mais importante do nosso corpo. Sim. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque imagine você, se você tá com o seu emocional balançado, eu, Nath, não consigo fazer nada. Um exemplo se aconteceu alguma situação, eu sei que a gente não consegue controlar tudo. Antes eu queria controlar tudo, mas a gente não consegue. Só que eu, Nath, se eu tenho algum problema e eu não consigo resolver aquilo, eu fico, meu emocional abala de um jeito. Então imagine você sem autoconhecimento. Isso que a gente tem conhecimento. Sim. Imagine uma pessoa que não tem um conhecimento, gente. E é por isso que acontecem as coisas, essas tragédias todas que nós vemos, às vezes. É isso. É isso. Né? Você falou uma coisa importante. Eu passei uma fase muito difícil também, há uns 2 meses atrás. E eu fechei o consultório naquela semana. Eu não tenho condição de atender meus pacientes. Eu fechei o consultório. Falei, olha, essa semana não vai ter atendimento com a analista. Como que eu vou fazer? Você vai ressignificar essa semana, porque a analista também precisa ressignificar. Isso é importante. E ter o reconhecimento de que você precisa disso também. Sim, é muito importante. Sim. Eu queria deixar aqui
umas frasezinhas que eu acho importante para nós refletir também, e também o pessoal de casa, né? Faça essa pergunta para você. Você realmente é dependente emocionalmente? Sim. Reflita. E se perguntar, eu não me sinto valorizado ou amado sem a aprovação de outras pessoas. Eu não confio em meus próprios sentimentos e preciso das outras pessoas para validá-los. Eu tenho medo da rejeição, né? É outro tema ótimo. Geralmente concordo com todo mundo, tendo ser perfeito ou me anulo diante dos outros para evitar a rejeição. Eu tenho medo de ficar sozinho. Uau. Me sinto um vazio quando estou só. Esse é outro tema ótimo. As pessoas já me disseram que sou carente. Eu me sinto seguro com a relação às minhas decisões somente com a aprovação dos outros. Então, isso é só um resuminho, né? Sim, para você do que é uma dependência emocional. Se você tem algum desses, né? Você é dependente emocional. E antes de encerrar, quero agradecer aqui aos patrocinadores, as óticas Imperial Alphaville, Digital 5, agência, a Dulce Helena, que é minha maravilhosa cabeleireira, que deixa meus ruivos, né? Todo o programa lindo. Astrogenealogia Brasil, sempre foi sobre pessoas. Nath Flores, EVA. E agradecer ao pessoal, né? O Gui aqui, sempre aqui, o Aloysio. Hoje temos uma convidada ali assistindo nós. E queria te agradecer, Ana, por estar aqui no Natcast, por estar, né, falando comigo esse tema. Provavelmente vamos ter que fazer um round 2, né? Porque é muito assunto. Muito assunto. Nós ficaríamos umas 4 horas conversando. Sim, aqui, é um né? tema bem extenso, né? Só lembrando que agora eu tô atendendo aqui em Alphaville. Tá? Pode falar aí. Passa o seu Instagram pro pessoal de casa. Sim, vou passar. É Ana Feitosa, né? _psicanalista. Eu vou estar atendendo aqui em Alphaville também, todas as quartas-feiras. Né? Super indica, hein, gente? Precisar aqui, ó, pode entrar em contato comigo também, quem precisar, né? Sempre a gente deixa o @, dos patrocinadores, do convidado, da apresentadora na descrição do vídeo também. E precisar, pode entrar em contato. Ana, quer deixar um recado pro pessoal de casa? Eu quero deixar um recado para vocês. Façam aquilo que seu coração pede para que você faça na sua vida. Com consciência. Com consciência. Não com a emoção, mas com consciência. Sabendo que você está fazendo aquilo porque realmente é o seu desejo de fazer. Não o desejo do outro. E não para agradar o outro. Mas para que você faça para você. Isso é muito importante. Tá bom? Quero deixar uma frase bem legal, você vai lembrar dessa frase, hein? Eu falei essa frase. Uma frase, gente, essa frase eu vou levar pro resto da minha vida. Sempre, toda semana eu trago uma aqui, né? O vazio é um sentimento que não sabemos lidar. Isso. Frase maravilhosa. Ana, gratidão. Gratidão é meu. E aí, gente, vão ao Alphaville, vão conhecer quem não é, né? Vai conhecer, marca uma hora aqui, vamos bater um papo, né? E tá tudo certo, tá bom? Obrigada, Ana. Obrigada a você. Posso falar o telefone? Pode, então, pode falar sim. 11, tá? 999 20 10 10.